Hoje eu estou de frente com ela, que é jornalista, repórter, também já foi assessora de imprensa. É formada pela Faculdade Maurício de Nassau. Atualmente é repórter da TV Arapuã, afiliada da Rede TV aqui na Paraíba. Ela é a Letícia Silva Santos. Letícia Silva. Letícia, vamos à primeira pergunta. Nos conta um pouco a tua trajetória no jornalismo e por que você escolheu ser jornalista. Bom, primeiramente agradecer o convite de estar participando, é uma honra. Eu amo muito quando eu vejo estudantes nessa área, sabe, da comunicação, mas mais que isso, que não estão na faculdade apenas para esquentar o banco da cadeira, mas literalmente para agir. Eu, assim como você, mesmo quando eu estava estudando, eu já comecei a galgar o meu caminho. Não quero ficar só aqui ouvindo o professor, por mais que o conhecimento dos professores são fundamentais, são extremamente importantes, mas eu queria já colocar na prática, e não queria esperar os últimos períodos para colocar isso. Na minha primeira oportunidade, no primeiro período, eu me tornei produtora voluntária de um portal, na verdade, de um projeto, uma ação social chamado ASDEF, Associação de Pessoas com Deficiência e Familiares. Lá eles tinham um programa piloto chamado Você Sem Limites. E aí eu trabalhei lá por alguns meses, inclusive foi um aprendizado e tanto. Depois disso, no segundo período, eu me tornei repórter voluntária de um portal de notícias, e aí eu ia, gente, nesse período inteiro era tudo literalmente de graça, não tinha ajuda de custo para pegar ônibus, para isso, não. O que eu queria era a minha experiência profissional, sabe? Porque no mercado a gente sabe que a necessidade fundamental você vai bater na porta de qualquer oportunidade de emprego. As pessoas perguntam: você tem experiência? Então, logo no primeiro período, eu fui atrás de ter experiência no meu currículo, e foi através do trabalho voluntário que eu consegui as minhas outras portas. Eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, mas eu estou usando esse meu exemplo da questão do voluntariado para dizer que na minha carreira profissional eu comecei a construir já no curso. Então, vocês que estão me assistindo, que são estudantes de jornalismo, de comunicação ou áreas afins, ou qualquer outra área, já metam a cara e vão procurar ter experiência, procurar ter vivência, que isso é muito importante. Então, mais uma vez, agradecer a você pelo convite e homenagear todas as mulheres, né, nesse mês tão importante para nós. Claro que o Dia da Mulher não é só no 8 de março, por mais que o dia 8 tem um simbolismo muito grande de luta, de resistência, mas é importante que diariamente nós, mulheres, possamos lutar por nossos direitos e nossos objetivos, tá? Então, como eu resumi um pouquinho para vocês no início, meu primeiro e meu segundo período na faculdade foi dessa forma, no voluntariado. Então, no meu terceiro período, do segundo para o terceiro período, eu estava de férias, eu vi que surgiu uma oportunidade na TV Master, que é um canal fechado, canal 20 da NET, e eu vi que tinha uma vaga aberta. E eu fui colocar meu currículo, né? Algumas pessoas falavam assim: tu é doida, tu no segundo período nunca viu nada assim, porque no início a gente só vê o quê? Não sei se mudou a grade, mas na minha época era antropologia, cultura brasileira, ética, sociologia, só essas coisas que são importantes também, mas não são especificamente do jornalismo. E eu disse: não, eu vou botar a minha cara a tapa e vou lá. Fiz meu currículo, coloquei. Quem me selecionou na época foi a Andressa Santos. Ela atualmente está na assessoria da vice-governadoria. E ela me selecionou para a vaga e ela fez assim: Letícia, sabe por que eu te selecionei? Eu nunca mais esqueço. Ela falou assim: de todos os que já passaram aqui, que entregaram currículo, você foi a única que teve trabalho voluntário no currículo. Então, isso mostra que você quer aprender, isso mostra que você tem força de vontade e que não fica acomodada com as coisas. E aí ela me selecionou para a vaga. Eu fiquei 4 anos na TV Master, passei por várias coisas lá. E detalhe, tá? Eu estava no terceiro período, mas só para registrar para vocês, quando eu estava na TV Master, eu passei pela produção,
né? Depois eu me tornei, além de produtora, eu era produtora e apresentadora, porque eu era apresentadora substituta, então eu acabei apresentando grandes programas lá, com 3 horas ou até 2 horas de duração, que era o programa Alex Filho com Você, que é voltado para a área de política, o programa Estilo A, que é da Astrid Bacher, que é um programa feminino, o programa Café com Notícias, já apresentei, Master News, esses programas são mais da área política, enfim, outros programas dentro da grade de programação da Master. Então, passei esses 4 anos, tive a oportunidade de apresentar um programa chamado MPB, o Judiciário Cidadão, que era um horário específico que o programa tinha, dentro da grade, e eles me convidaram para que eu fosse a apresentadora do programa, então eu entrevistava juízes, magistrados, enfim. Além disso, eu tive dentro da marcha experiência como repórter, eu ia para a rua fazer externo, entrevistava o governador, o prefeito, políticos, grandes autoridades, como pessoas, né, do cotidiano, enfim. Além de, depois de passar por toda essa peregrinação, eu também me tornei diretora de jornalismo do sistema. Então, assim, foi uma escada que eu passei, um processo. Até que, em um determinado ano, eu recebi o convite do deputado federal Rui Carneiro para trabalhar na assessoria dele. Só que ele queria que eu trabalhasse de forma integral, ou seja, tinha que estar disponível todas as horas, todos os momentos, enfim. E foi quando eu abdiquei, saí da TV Master, passei 1 ano trabalhando na assessoria do deputado Rui Carneiro, e através dessa minha experiência, recebi o convite para trabalhar no sistema Arapuã de comunicação. Tive que sair da assessoria do deputado e fiquei exclusivamente trabalhando no sistema Arapuã. A gente está agora em 2021, ano passado, 2019, eu trabalhei o ano inteiro com ele, 2020 exclusivamente para Arapuã, e agora, em 2021, eu retornei para a assessoria de comunicação do deputado e conciliei os meus horários. Então, eu trabalho na Arapuã pela manhã, à tarde eu trabalho na assessoria do deputado e ainda faço minhas coisas extras, né? Tenho uma loja de moda praia com minha mãe, que eu comecei agora, então eu tenho essa questão também voltada para o empreendedorismo. Além de trabalhar na assessoria do deputado, na TV Arapuã, do empreendedorismo, ainda estou atuando como repórter em um outro projeto que mais para frente eu vou contar para vocês o que é. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória profissional. Pois é, que história. E você vê a importância de fazer trabalhos voluntários. Muitos estudantes da área da comunicação ou até outras áreas pensam, não, eu só quero estágio remunerado. Já escutei muito isso na minha vida. Só quero estágio remunerado porque eu não vou trabalhar de graça. Mas veja que, no caso da Letícia, o estágio voluntário foi de suma importância. Daí que abriu portas para ela ir para uma emissora de TV a cabo, onde foi produtora, repórter, apresentadora, diretora de jornalismo. E em falar na TV Marcha, você teve essa experiência como apresentadora. Como é que é apresentar um programa ainda universitária? Você sentiu algum nervosismo, algum medo? Olha, eu lembro o meu primeiro vivo. Foi totalmente diferente. Hoje eu tenho 2 experiências totalmente diferentes de apresentação. Não só a questão do amadurecimento como pessoa e como profissional, mas a estrutura, a forma de estrutura é diferente. Por exemplo, lá na Arapuã, a gente tem aquele TP, que a gente lê algumas coisas, mas claro que não é só ler por ler, tem toda a interpretação do apresentador, enfim, que dá vida àquele conteúdo. Na Master, na minha época, não tinha, então era apenas a câmera, e a gente tinha a ficha, que era aquele papelzinho com o nome básico dos entrevistados e algumas perguntas. Então, assim, com relação à estrutura, tem essa diferença, mas na Master foi onde eu comecei a ter o meu caminho, a minha experiência mesmo com televisão, com ao vivo, enfim, inclusive eu quero registrar aqui de público a minha gratidão eterna a não só a Andressa, que me contratou, mas também a Alex Filho, que é presidente do Sistema Master de Comunicação. Então, gratidão. E detalhe, eu tive experiência na Master também, no rádio. Eles têm a Rede Master, também tive algumas matérias publicadas no portal de notícias, que é o Paraíba Master. Então, assim, dentro da emissora, eu tive inúmeras experiências que serviu para a minha construção profissional. Agora, só voltando um pouco para a sua pergunta,
com relação a como é que era a sensação de ser uma universitária e ter a experiência de um programa ao vivo e outra, segurar 3 horas de programa, gente. É rojão, Não é viu? fácil. Não é fácil. Isso 3 horas. mesmo. Olha, a gente faz 1 hora lá na Arapuã e a gente vê a dificuldade que é. Então, imagina, 3 horas você tendo que ter 3 entrevistados diferentes, praticamente 1 hora para cada um, mas, no entanto, que tem que ter assunto, cara. Imagina, 1 hora para cada pessoa, conversar ali, aquele bate-papo, e fora a necessidade de prender o público. Claro que dentro tinha outras coisas também, mas no meu primeiro vivo foi assim. Alex ia chegar atrasado e ele mandou uma mensagem para minha chefe: olha, eu não vou chegar a tempo, eu vou chegar atrasado. Coloca Letícia no giro de notícias, que a gente tinha. Foi minha primeira experiência, foi no giro de notícias. E a minha chefe disse: Letícia, corre, você vai para o giro de notícias. Eu, gente, como assim eu vou para o giro de notícias? Tipo, né, eu tenho que dar boa noite para as pessoas, falar, ler e tal, enfim. Ela: você vai agora. Eu, ai, meu Deus, sentei lá. E ela: Letícia, respira. E eu tava assim, ó, toda me tremendo, feito vara verde, foi uma grande saga. E ela: Letícia, calma, Letícia, se concentre. Minha gente, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. De repente, ela: Letícia, não vai. Eu: boa noite, estamos começando mais um programa Alex Filho com você na tela da sua TV Marcha. Eu me chamo Letícia Silva. E foi. Quando pensei que não foi. Então, não só a questão de tanto você assistir, prestar atenção, contribui também para o seu crescimento, para a sua desenvoltura, mas o fato da adrenalina de estar ali naquela coisa, você saber, e fora que eu já produzia o programa. Então, na minha cabeça, eu já sabia o que eu tinha que fazer, porque tem um giro de notícias, aí tinha a abertura, tinha isso e aquilo outro, eu já tinha o cronograma na mente. Só precisava executar. Então, fui com medo, mas fui. E esse é o importante, é não parar, não ficar estagnado nas coisas. E se o medo tentar lhe impedir de fazer algo, pense o seguinte: eu posso, eu quero, eu consigo e vou-me embora. Pois é. Assim, a TV Master, ela é a emissora do pontapé que dá a chance mesmo do universitário ainda poder apresentar um programa de TV, porque não é toda emissora que dá essa chance, e a Master tem esse diferencial. E graças à Master a gente tem essa estrela, hoje em dia chamada Letícia Silva, nas nossas telas. Mas depois da Master, teve a assessoria de Sim, que foi um imprensa, desafio. Arapuã. Como é que foi? Isso. Como é a diferença de sair de uma emissora de TV a cabo como estilo e migrar para uma emissora de canal aberto? Como é que foi a diferença? Bom, o primeiro impacto que eu senti foi, literalmente, como eu falei para você já algumas diferenças, né? A primeira, a questão do TP, que lá na TV, na Master, a gente não tinha antes, hoje já tem, né? Mas antes não tinha na minha época, hoje tem, a gente sente essa diferença, sabe? E foi o bom, gente, que eu digo assim, eu não estou aqui falando mal da emissora que eu trabalhei, não, de jeito nenhum. Mas é para que vocês entendam, assim, que essa diferença me ajudou muito. Tanto que hoje os meninos falam, até brincam na marcha: se deixar, a Letícia fala, 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 fala. Mas foi graças à escola Master que me ajudou, porque assim, como eu não tinha TP, eu só tinha uma fichazinha com o nomezinho dos entrevistados, o básico, né, e algumas leves perguntas, então muita coisa tinha que vir daqui. Então, a gente começa a colocar a mente para funcionar e para trabalhar ao ponto de que, quando pensa que não, a gente já está levando 3 horas de programa fácil, sabe? Acabou virando no automático. Então, eu senti essa diferença com relação à TP, na estrutura, até porque, lembrando que o Sistema Arapuã de Comunicação é afiliado da Rede TV, emissora nacional. Então, a emissora em si, ela já tem uma estrutura diferente por ser uma filial nacional, né? Então, assim, questão da pauta, a gente tem uma pauta literalmente impressa, sabe? O produtor que faz. Lá na Marcha, a gente acabava sendo produtor e repórter ao mesmo tempo, o que é ótimo também para questão de aprendizado. Mas na Arapuã é bem dividido. Lá tem o produtor que marca, tem o repórter,
tem o diretor de conteúdo, tem, sabe, tem o editor de texto, editor de vídeo, enfim, é uma estrutura maior, até porque comporta essa estrutura pela proporção da emissora e para propagação dela, até porque a Master, por exemplo, ela é um canal fechado, restrito à net e às redes sociais, que, claro, também tem uma grande proporção. Mas a Arapuã, ela pega extensão Paraíba, entendeu? Então, assim, a estrutura dela em si, ela tem que ser muito maior para atender a demanda. Então, eu senti essas diferenças, sabe? Tem questão de escala de plantão, tem toda uma hierarquia a ser seguida, e eu senti, sim, essas diferenças, que são boas também, porque são experiências diferentes, e a gente acaba aprendendo dos dois jeitos. Agora, a pergunta falando sobre mulher. Como você vê a mulher hoje em dia no jornalismo paraibano? Ela tem um destaque? Ela é rejeitada? Como é a sua análise? As mulheres, ela tem sim um local de destaque, de protagonismo, mas com relação a reportagem em si, eu vejo que tem muito mais vaga, muito mais oportunidade, muito mais repórter mulher do que apresentadora, por exemplo. Se você, qualquer pessoa vai analisar isso, né? Você vê o espaço de apresentação de programa hoje para a mulher está restrito, entre aspas, a programas femininos. Você dificilmente vai encontrar aqui no nosso estado mulheres apresentando outros programas sem ser femininos. Desculpa, isso, sem ser o programa feminino, de cotidiano, enfim. Tem, sim, alguns bons nomes aqui, certo? Não tenho vergonha nenhuma em citar a própria Larissa, que você falou que foi sua entrevistada aqui, inclusive maravilhosa, mandar até um beijo para ela, excelente profissional, né? A Larissa, a gente tem, isso eu estou falando com relação a programas que não são femininos, tá? Temos a Jaceline, enfim, esses programas que não são femininos, mas do feminino tem a própria Marília Lima, né, da TV Arapuã, temos também a Fernandinha, a Bruna Borges, a Aline Galdino, enfim, outras emissoras, a Rejane também Negreiros, que é um programa voltado para a política do primeiro plano, enfim, são excelentes profissionais, você vê bons leques em apresentações de programa, mas se a gente for listar repórter, a gente vai listar muito mais repórter mulher do que apresentadora de programa que não seja programa feminino. Então, eu acho que está faltando mais espaço com relação a isso, sabe? Por exemplo, mulheres apresentando programa policial, ou mulheres apresentando programas, enfim, que não seja exclusivamente deste outro segmento específico. Aqui no nosso estado, ainda com relação ao mercado de trabalho, eu vejo que há, sim, oportunidades, eu vejo mulheres se destacando, eu citei aqui excelentes profissionais, sabe, independente de emissora, mas são ótimas profissionais de verdade, que eu tenho admiração, carinho, respeito por todas elas, e eu vejo muito assim, por exemplo, nas pautas da vida, o espírito de muito coleguismo, sabe, de uma tenta ajudar a outra, por mais que a gente diga assim, no jornalismo é muito competição, uma quer meter o pau na outra, uma quer ser melhor que a outra, sabe, eu vejo que, pelo menos, a relação que eu tenho com as meninas, com tanto repórter, apresentadoras, são excelentes, sabe, assim, elas sempre me ajudam, até porque eu me sinto ainda um pouco nova, né, na profissão, nessa geração, do mercado de trabalho, comparado às meninas que têm mais experiência que eu. Então, quando eu vou para as pautas, eu tento colar ali ao máximo para absorver o que eu posso de absorver para construir ainda mais na minha carreira profissional. Então, eu vejo que há, sim, o espaço para as mulheres, eu vejo que a mulher, ela tem se destacado, tem criado um papel de protagonismo, mas eu ainda acho que é necessário fazer mais, sabe? Eu acho que é necessário que esse leque seja ampliado e para que as mulheres possam enaltecer mais, mostrar a sua capacidade, não só como mulheres, mas como profissionais. Tem excelentes nomes aqui no nosso estado. Como é que está sendo apresentar o Manhã da Gente? E isso que também serve de experiência. Você já traz uma bagagem cheia, mas agora em uma emissora de canal aberto, como é que está sendo?
Então, eu lembro de Marília, sabe como é que a minha primeira visão, assim, eu era criança, não estou dizendo que Marília é velha não, pelo amor de Deus, viu? Mas eu era mais novinha, e eu lembro que eu tinha uma televisão de tubo preta, e aí eu ficava em casa, no meu quarto, assistindo PB Clipe. Foi a minha primeira visão da Marília, foi ela apresentando o programa PB Clipe, né? Eu lembro que era ela, o Jorgito, depois veio o Oscar, enfim, inclusive o Oscar atualmente foi, antes ele estava na Arapuã, depois foi para o Sistema Correio de Comunicação. Então, assim, eu lembro da Marília na televisão, depois sim, acompanhei algumas vezes o programa Manhã da Gente, e eu sempre fui muito fã, né, do trabalho. E é muito louco isso, o que é que acontece na vida da gente. Eu sempre digo que Deus tinha um propósito em tudo e tem coisas que ele faz que a gente nem imagina. Para tu ter uma ideia, quando eu era criança, eu ficava olhando assim na minha TVzinha para trás, tentando entender como é que aquele povo todo cabia ali dentro. E hoje eu já me vejo dentro da televisão, sabe? É algo muito estranho, que às vezes, mais um estranho positivo. Então, assim, eu vejo, tipo, Marília, que eu assistia antes, né, no PB Clipe, depois de Manhã da Gente, e hoje está apresentando o programa dela, você fica, caramba, quem diria? Né? Eu, particularmente, não diria. Eu acredito que Deus tinha um propósito em todas as coisas. Marília é maravilhosa. A gente tem um jeito, cada um tem sua peculiaridade, né? Seu jeito diferente. Marília tem o dela, e tem o público dela também maravilhoso, todos os fãs, inclusive fãs fiéis, viu, que ficam perguntando por ela direto lá no programa, mandando mensagem, enfim, mandar até um beijo para Marília. Assim como eu também acabei conquistando algumas pessoas, não estou aqui querendo me vangloriar de nada, não, estou apenas dizendo que algumas pessoas se identificaram também com minha forma de trabalhar, e isso eu fico muito feliz em poder mostrar o meu trabalho para as pessoas. Foi um desafio quando me falaram, primeiro a própria Marília chegou para me falar, né, ela, Letícia, olha, eu vou tirar férias, e aí eu queria saber se você topava apresentar o Manhã da Gente e tal, e eu, oi? Como assim? Eu, tipo, né? Na hora eu fiquei pensando, por que eu, né? Sabe, na hora a gente sempre pensa assim, caramba, sério isso? Mas tudo bem. Ela fez, olha, eu vou falar com o João Gregório, eu vou falar com Jailma, que é a minha diretora, e aí a gente resolve. Eu, tá certo. Mas eu não vou mentir que eu não botei muita fé, não. Eu meio que duvidei até da minha própria capacidade, e isso acontece muito com a gente, né? Mesmo eu já atuando na área, aí você diz, as pessoas que atuam na área já são totalmente confiantes. Não, na hora eu não confiei muito em mim. Na hora eu pensei, vixe, gente, será que vai dar certo isso? Será que eu vou me desenrolar mesmo? Porque era um programa de TV aberta, né? Você ter uma experiência dessa, assim, já é uma proporção. Fora a pressão de você imaginar que muita gente está ali assistindo, e por ser ao vivo, e ter toda aquela estrutura de sempre, a gente tem um pontozinho eletrônico, e sempre fica um diretor orientando, por exemplo, olha, depois disso você vai para o merchan, depois, agora segue a entrevista, ou uma nota para você dar, entendeu? Sempre fica alguém dando umas norteadas para a gente no ponto. Então, assim, essa experiência para mim foi singular. Depois a Jailma veio me falar, Letícia, olha, você mesmo, tá tudo certo, viu? Vamos ver aí roupa, loja para lhe vestir, vamos ver isso, vamos ver aquilo outro. No meu primeiro dia, meu coração estava muito acelerado, muito, muito, muito. Eu nem tinha noção, assim, passou um filme, sabe? Na minha cabeça, passou um filme de quantas vezes as pessoas disseram que eu não era capaz, que eu não ia conseguir, quantas vezes as pessoas disseram que eu não passaria de ser uma mera produtora, como se o fato de ser produtora fosse algo ruim, muito pelo contrário, ser produtor também faz parte de uma equipe, do profissional, porque nós que estamos no vídeo, damos apenas a cara, mas por trás, ó, tem uma galera massa que faz acontecer. A equipe da produção, a equipe de edição, a equipe de... Enfim, muita gente de verdade. Então, eu quero até homenagear todos eles, todos esses profissionais que ficam por trás, nos bastidores, e sem eles, ó, a gente não ia para frente, não ia colocar nada no ar, não. Então, meu primeiro programa foi um desafio, né, o Manhã da Gente, meu coração ficava assim palpitando, eu fiquei super nervosa, mas deu tudo certo.
sabe? Então, eu agradeço não só a Marília pela confiança, porque isso requer, sim, muita confiança no trabalho. Você, o quê? Marília, acho que tem 17 anos de carreira, se eu não me engano, na comunicação, na Arapuã, enfim. Então, você imagina, substituir uma pessoa com tanta trajetória, com um público consolidado como ela tem, não é fácil não, viu? Mas voltando ao assunto mulher, Letícia, você já sofreu algum preconceito pelo cargo que você ocupa? Principalmente por achar que eu não sou capaz, que eu não ia dar conta do recado, sabe? Teve um programa, uma experiência, não sei se você sabe, mas além dessa experiência de apresentar o Manhã da Gente, eu tive, acho que foi mês passado, a experiência de apresentar o programa Cidade em Ação, que é o programa policial da... Lembro, sim, com certeza. Apresentei o programa no sábado, né, que é uma edição especial, e você vê uma mulher apresentando um programa policial também não é fácil. Teve gente que chegou para mim e disse assim, olha, eu não vou mentir para você não, eu pensei que você não ia dar conta não, pensei que você não ia conseguir não, e felizmente, graças a Deus, deu tudo certo. Então, assim, sofrer preconceito por ser mulher, por ser negra, por ter o meu estilo, porque aqui vocês estão vendo a Letícia Black, né, do cabelo cacheado, mas quem me acompanha nas redes sociais, meu Instagram Letícia Silva TV, sabe que eu uso tranças, então por ser uma mulher trançada também, a gente sofre esse preconceito, e às vezes não é nem só de tipo de um profissional para profissional, mas às vezes do próprio público. Uma vez, eu não esqueço, uma mulher chegou para mim e falou assim, Letícia, eu gostei mais do seu cabelo assim como tá natural, porque o seu outro cabelo que você usava, eu pesquisei sobre isso e eu vi que ele tem uma raiz atrelado à medusa, e a medusa é da mitologia, e a medusa que representa a mitologia, aquele cabelo, ele representa muitas cobras, e cobra é do mal. Então, isso significa que o seu cabelo, ele passa uma imagem maligna, sabe? Diga aí. Meu Deus do E eu céu. fiquei... Tá, olha como é o preconceito. Até por um simples estilo de cabelo, você já critica o outro. E o que que acontece? Detalhe, eu estava fazendo uma reportagem externa na rua, e a mulher me parou para falar isso. E aí eu falei o seguinte, olha, desculpa, amiga, eu acho que você não está bem informada, sua pesquisa não foi boa, não. Eu acho que você não pesquisou direito, não. Então, assim, se você ver mais, pesquisar mais sobre esse assunto, esse meu cabelo aqui, ele se chama box braids, certo? Esse cabelo aqui, ele tem um histórico muito grande, principalmente de luta e resistência de nós negros. Então, se você der uma olhadinha na história, você vai entender que não é só o cabelo, não é questão de medusa, de mitologia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não, mulher. Aí ela foi insistindo, sabe? Então, assim, eu tento ao máximo ser simpática. Não é que eu não seja simpática, mas, assim, tratar a pessoa, mesmo que ela esteja agindo mal comigo, eu tento agir bem com ela normalmente, porque, na minha concepção, você não trata o mal com o mal, você trata o mal com o bem. Então, assim, eu não queria ali rebater ela de forma agressiva, eu queria que ela entendesse de maneira educada que ela estava sendo inconveniente com a colocação dela equivocada e que ela pudesse compreender a importância de pesquisar e não simplesmente atacar a pessoa. Com relação, pronto, isso eu falei com relação ao telespectador, mais profissional, uma vez eu ouvi outro relato, de uma pessoa dizendo assim, mas ela só está nessa posição porque ela tem os cabelos de dreads, que também não é dread, tá vendo a nomenclatura diferente? Porque ela tem os cabelos de dreads. Diferente. Se não fosse esse cabelo, ela não estaria ali. Então, assim, a gente escuta isso, entendeu? Aí a pessoa que me contou isso disse até o seguinte, eu falei para essa pessoa, Letícia, assim, você tem que ver a capacidade dela. Você pensa que é o cabelo, mas você já prestou atenção nela? Sabe? Então, não estou aqui para dizer, Letícia é a bambambam e tal, não. Eu me considero uma eterna aprendiz. Até porque eu me formei em 2017, nós estamos em 2021, então vamos lá, 17, 18, 19, 20, 21, eu tenho 5 anos apenas. Quem sou eu na fila do pão? Estou chegando agora, né? Então, é um aprendizado constante. Tem o preconceito? Tem o preconceito. Tem os tabus? Tem os tabus. Mas eu procuro driblar tudo isso, sabe? Eu procuro
sempre, como eu disse, levar o lado positivo das coisas e acreditar em mim, acreditar na minha capacidade, a ter fé primeiramente, mas acreditar que eu posso e deixar esse povo falar, porque às vezes, sabe, infelizmente, você que está me assistindo aí vai encontrar muito disso no mercado de trabalho. As pessoas querendo diminuir a outra para se engrandecer, o que não é, gente. Não, infelizmente, não é assim. Não é tentando diminuir o outro que você vai crescer, não. Muito pelo contrário. Você vai diminuir também, porque isso fala muito sobre você. Quando você tenta diminuir o outro, você está se autodiminuindo porque você está mostrando quem você é, pequeno. Então, não seja essa pessoa. Se uma pessoa está lá em cima, comemore porque chegou a vez dela. Um dia vai chegar a sua também. E vamos lá, a última pergunta antes do bate-bola. Qual conselho você tem para quem quer seguir a área do jornalismo, da comunicação em geral? Bom, primeiro, eu vou ser bem realista de verdade, viu? Minha primeira realidade. Quando eu era menor, eu assistia os programas nacionais e eu era vislumbrada, né? Eu achava, caramba, ai, eu quero ser, vamos lá, igual a Eliana, sabe? Gugu, Silvio Santos, sabe? Faustão, aquele povo assim, caramba, você vai fazer jornalismo, aquele povo ali ganha milhões, eu vou fazer jornalismo, vou ganhar milhões também. Não pense dessa forma. Trabalhe com amor. Trabalhe, porque se você for achando que você vai ganhar igual esse povo na Nacional, não vai. Eu tô sendo bem realista, assim. De forma alguma. Pois é, então, mas o que é que acontece? É uma construção. Conforme vai vindo o seu amadurecimento na área profissional, conforme você vai evoluindo, crescendo, consequentemente, o salário vai aumentando. Isso em decorrência, isso é em toda profissão. Você é uma construção que você vai tendo, né? Mas eu antes pensava que, tipo, uma vez vazou a notícia do salário de Eliana, era não sei quantos milhões e tal, e eu, caraca, eu vou fazer jornalismo, porque eu vou ganhar não sei quantos milhões. Mas você tem que vir pela realidade, é o amor mesmo pela profissão. E a gente fala sobre essa questão financeira, todo jornalista tem um pezinho para brincar sobre isso, né, sobre essa questão, mas o legal é que quando fala coisa de profissão, a gente tem um amor, assim, porque é o amor pela notícia, sabe? E noticiar e informar a população. Imagina, a gente está numa geração em que a fake news está imperando. Muita gente propagando notícia falsa, muita gente levantando mentira. E o nosso papel também é informar para as pessoas quando a notícia é falsa e passar a verdade. Sabe, quando a gente se forma, você aí que está no quinto período, daqui a pouquinho vai estar se formando, você vai fazer o seu juramento. E eu lembro, eu tenho uma foto na minha cerimônia, eu com a mão estendida assim, fazendo o meu juramento. E quando eu jurei sim falar em nome da ética, falar em nome do profissionalismo, e é a partir disso é que nossa profissão tem que ser trilhada, sabe? A partir dessas questões da ética, do profissional. Então, essa é a minha primeira lição. Você tem que trabalhar sim com amor, com dedicação, e entender que você vai encontrar, óbvio, diferenças salariais, e isso vai depender da área. Por exemplo, o editor ganha um preço, o repórter ganha outro preço, o apresentador ganha outro preço, né? A questão do... Enfim, vão ter áreas e segmentos dentro do jornalismo, e aí você vai vendo em qual vai se encaixar. Tá? Às vezes tem gente que diz, eu detesto apresentação, mas amo produção. Eu amo produção, mas detesto, sei lá, edição. Vai ter, então você vai ter que se redescobrir dentro da sua profissão. Uma dica que eu dou, eu fiz uma pesquisa, coloquei lá no Google mesmo, áreas dentro do jornalismo, e eu vi várias coisas, sabe? E eu fui pesquisar sobre cada um, o que é que cada um faz. Tem gente que faz o jornalismo, mas está perdido, não sabe. Acha que ser jornalista é apenas ser o repórter e o apresentador. Muito pelo contrário. Então, minha segunda dica é pesquise dentro da sua profissão, pesquise quais as áreas dentro dela que você pode fazer. A assessoria também faz parte do jornalismo, e muita gente desconhece. Então, é bom que você faça essa pesquisa, tá? Então, a questão salarial, eu já falei, vamos acordar um pouco para a realidade. A segunda é sobre essa questão de pesquisar áreas dentro da comunicação, dentro do jornalismo. A terceira dica, você quer quantas dicas aí para a gente ir?
Infinitas O que você puder passar, dicas. a gente vai resolvendo. Isso mesmo. Quem tem vergonha, quem quer ser repórter, por exemplo, vamos dar uma dica. Quem quer ser repórter, uma dica para se comunicar, se expressar bem, é esse abençoadinho aqui, ó, o celular, tá? Então, você bota o celular, pega um tripézinho, bota o celular lá, assim, ó, e você vai se gravando. Você vai se gravando e vai conversando com as pessoas, sabe? Assim, faz um videozinho, tenta fazer como se você estivesse apresentando um jornal. A priori, você não vai gostar da sua voz, a priori, você não vai gostar do que você falou, não tem problema. Você pode apagar ou então arquivar, e aí você grava um outro vídeo, você já vai percebendo a diferença e assim vai. Então, isso é uma dica para quem quer falar, até para quem quer gravar stories, tal, quem redes sociais, enfim, tem gente que tem muita vergonha, então essa é uma dica importante. A questão da imposição de mãos, na hora que você vai falar, para fazer colocação, sabe? Então, evitar gestos assim, evitar, sabe? Essas coisas assim, enfim. Com o tempo você vai percebendo, você pode colocar a mão assim, aí bota assim, quando você quer dar uma ênfase, bota os dois, dá só uma, entendeu? Baixa, e outra coisa, expressões faciais também, vamos dar dica de expressões faciais. Quando você quer dar ênfase sobre entonação, aí você quer dar ênfase em alguma coisa, você pode levantar a sobrancelha para dar uma enfatizada, para você ter a expressão facial, e isso ela vai estar atrelada também ao seu tom de voz. Por exemplo, vou pegar, deixa eu ver se meu celular carregou aqui para eu pegar aqui, para ver se eu pego deixa eu pegar um release aqui que eu fiz, para que vocês possam entender essa questão da entonação vocal, tá? Eu vou ler normal, tá? Obra pública tem que ser feita com ética, transparência e controle. Não dê dúvida nenhuma. Então, se você for fazer para um texto de off, para você se expressar na televisão, vamos lá. Obra pública tem que ser feita com ética, transparência e controle. Olha, você dá uma pausazinha, entende? Você dá uma pausa, além de você dar uma pausa, você tem que enfatizar os 3 pontos. Aqui, quais são os 3 pontos? A ética, transparência e o controle. Então, minha entonação vai mudar. Vamos lá. A obra pública tem que ser feita com ética, transparência e controle. Eu quis dar uma ênfase muito maior na transparência, mas se eu quiser falar sobre a ética, então vamos lá. A entonação já vai mudar, eu tenho que enfatizar a ética, tá? Obra pública tem que ser feita com ética, transparência e controle. Viu que eu enfatizei? Então, aí a expressão facial também muda. A ética, transparência e controle. Ela dá você dá uma quebrada, assim, na sua entonação, a expressão facial também muda. Então, essa é uma dica para quem quer aprender a falar, não só, até em público também, mas para quem quer gravar vídeo, para TV, é como se portar em frente às câmeras. E eu falo TV, mas não é só TV, não. Tem gente que está trabalhando em portal de notícias, e o portal faz vídeos, como, por exemplo, você está trabalhando nessa questão do vídeo, das entrevistas, e tudo tem um traquejo, sabe, de falar, de se portar, de impor as mãos, entonação vocal. As pessoas acham que é só, eu vou procurar apenas um fono, e é só isso. É atrelado a isso. Um fono também é importante, vai lhe ajudar. Mas se você pegar alguns textos de colegas de imprensa, ou até notícias normais, e for ler e trabalhar a entonação vocal, aí você vai ter uma diferença muito grande na construção do seu texto, tá? Na hora de se impostar a voz para fazer o seu material na frente das câmeras. Aí teve essas dicas também, né, relacionada à fala, relacionada à questão salarial que eu falei, relacionada à escolha da profissão dentro da sua própria área, que isso é extremamente importante. Então, vamos lá, mais dica de vivência é você respeitar sempre a ética, ouvir todos os lados, procurar a fonte, tá? Não esquece. Outra coisa, você pode dizer o seguinte, Letícia, mas eu estou na graduação ainda. Como é que eu vou construir uma fonte já de agora? Pega um caderninho, uma agenda, e aí você já vai anotando o número das pessoas que você tem,
sabe? Ah, eu conheço o vereador do meu bairro e tal, tal, tal. Tem o telefone dele? Massa, você vai anota, fulaninho de tal. Ah, eu conheço um fisioterapeuta, não sei o quê, vou botar aqui o número, claro, bota fulaninho fisioterapeuta. Você vai criando a sua agenda de contatos. Jornalista tem que ter contato, tem que ter fonte, cria uma boa relação com a amizade, com as pessoas. E eu não falo de babá, não, que eu acho isso horrível. Você, não é você, ai, fulaninho, eu estou aqui porque fulaninho é isso, ai, eu vou abraçar e dar um cheiro em fulaninho, porque, não, esqueça, povo sabe, povo de TV detesta esse negócio de você, sabe, sempre tentar ficar babando a pessoa para tentar arrumar um trabalho lá, não, ela tem que ver a sua competência, não é porque você está babando a pessoa que você vai, não, mesmo por mais que você seja contratado porque babou a pessoa, mas não dura muito. Porque aí. Não presta tá babando ninguém, é melhor não fazer. Exatamente. Então, ó, a dica importante que eu dei agora é você fazer a sua própria listinha de contato, começar de agora. Se você puder fazer um trabalho voluntário, ótimo. Nessa pandemia, Letícia, o que é que eu posso fazer para ajudar no meu currículo? Você pode fazer ó, o que o Cleidson está fazendo aqui, uma entrevista. Tá vendo? Legal. Pega uma pessoa, faz uma live no seu Instagram, salva aquela live, você já coloca como link, construa um bom currículo, também é muito importante. Depois eu vou dar uma dicasinha sobre currículo, tá? Bem, essa dica é muito massa e vai ajudar vocês aí, para quem está ingressando e quer entrar no mercado de trabalho. Mas você pode fazer, criar um portalzinho de notícias, criar um blogzinho, um site, ir lá escrevendo as matérias, você pode pegar, isso tudo é portfólio. Você pode criar um podcast, agora está muito na moda essa questão do podcast. Então, tudo isso é currículo. Ai, mas eu não tenho experiência profissional. Ai, porque não sei o que, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar para Jesus. Não dá para ficar só reclamando. Vamos acordar, né? Não dá para ficar só reclamando, dizendo que as pessoas não abrem as portas, que o mercado não abre as portas, se você não se mexe. Você tem que se mexer e as portas vão se abrir em decorrência daquilo que você já está construindo, entendeu? Então, comece, só não fique parado, esperando, porque eu quero um estágio remunerado. Então, são nos detalhes que você tem que procurar fazer o seu nome ser visto e ser notado. Não é simplesmente ficar esperando a vaga de estágio para jornalismo. Você, sendo bem sincera, quantas vagas de estágio de jornalismo você já viu? É muito difícil. E quando pensa que não, já está preenchido. Quando pensa que não, já está preenchido e você nem percebeu. Por quê? Porque esse povo da área de comunicação, eles começam a perceber já quem é a galera que é ativa, até mesmo dentro da sua faculdade. Seu professor é a sua vitrine. Tipo assim, você está na vitrine, e seu professor está ali vendo. E aí, quando abrir uma vaga A, às vezes a pessoa pergunta ao professor, ei, quem é o aluno mais desenrolado ali da tua turma? Ele vai dizer fulano de tal. Pois, olha, diga a ele que tem uma vaga ali, tem não sei o quê, peça para ele mandar o currículo e tal, entendeu? E assim vai. Então, comecem, gente, a construir o seu nome a partir de agora. Não espere o quinto período, o 10º período, não tem, são 8. Mas não espere o último período para poder fazer seu nome, não, tá bom? Desde o primeiro, você já pode, sim, construindo o seu nome e fazer suas coisas. Outra coisa, bem importante, o seu currículo. Tem gente que coloca o seguinte, vamos lá, experiência profissional. Não tem experiência profissional. Então, não vou botar nada. Como assim, gente? Isso aqui que eu acabei de citar, tem um portal, alimento portal tal, já é. Às vezes tem um professor, faz uma atividade, o Conecta, né? Na SAL tem o Conecta, enfim, as pessoas têm várias experiências. A experiência que ele está tendo dentro dele, do programa, da atividade, você pode colocar também no currículo. Ah, mas é uma atividade de faculdade? Sim, pode colocar dentro do currículo. E aí você coloca que teve a experiência ali, sabe? Fiz um trabalho de criar uma revista online dentro do meu curso, da disciplina do professor fulaninho de tal. Pode colocar também como uma experiência. Fui editor, fui fotógrafo de uma campanha publicitária dentro do curso de jornalismo,
de forma, uma atividade acadêmica, enfim, bota também dentro do currículo. Então, você acha que, eu não tenho experiência profissional. Gente, as coisas que você faz dentro da faculdade também são sua experiência profissional. Que você pode enriquecer mais o seu currículo e mostrar que você não está lá apenas esquentando o banco da cadeira da sua instituição. Olha, isso aqui não foi uma entrevista, foi uma aula, porque eu aprendi muita coisa. Tá vendo? Coisas que eu não sabia, coisas que é bom revisar durante o tempo, aprendi muito. Então, assim, você que está aí vendo, não desista dos seus sonhos. Quantas vezes falaram para mim, só para ter uma ideia, eu sempre morei em comunidade. Eu morava antes, né, bem dentro de uma comunidade mesmo, e aí as pessoas falavam assim, Letícia, você, morando em uma comunidade, estudante de escola pública, sabe, quer fazer jornalismo, isso não dá dinheiro, procure outra coisa, que não sei o que, não sei o que não vai dar certo, você nunca vai conseguir. As pessoas me falavam isso, que eu nunca ia conseguir. E olha aí onde eu tô hoje, sabe, Deus faz as coisas que às vezes a gente deixa de acreditar na nossa capacidade por causa dos outros. E não é assim, gente. Não é assim. Acredite primeiramente em você, por mais que seus pais digam que não vai dar certo, porque mãe e pai antes não queria que eu fizesse jornalismo não, viu? Achava que não ia... Também. Eu vou chegar nesse ponto já já. Então é isso, gente. É mais um conselho para que você não desista, que você já comece a partir de agora, que essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo te sirva de impulso para você começar na profissão. Tem espaço, sim, no mercado, tem, tá? As pessoas dizem, não tem vaga, não tem espaço, não sei o que. Tem sim, mas para bons profissionais, para bons estudantes, que não ficam apenas esquentando cadeira cadeira da faculdade, não, ia dizer escola, que acaba sendo uma escola da vida, né? E agora, para encerrar, a gente vai fazer o bate-bola. Eu digo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua mente. A primeira, preconceito. Preconceito ainda existe. Um arrependimento. Assim, eu acho que um arrependimento principal é não tentar. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade em tentar alguma coisa, às vezes está tão na minha cara e eu penso muito antes de agir. Então, é o fato de não tentar ou pensar muito para poder fazer uma coisa. Pois é, a gente tem que tentar de todas as formas, sempre lutar e persistir. Agora, essa aqui é para pegar um medo. Serve dois? Pode ser o que você quiser. Olha, eu vou dizer, vocês vão rir, mas é verdade, eu morro de medo de borboleta. É sério, eu morro de medo, eu tenho um medo muito grande. Eu tenho um medo muito grande, de verdade, de borboleta. Mas, fora isso, né, esse meu trauma que eu compartilhei com vocês, um medo que eu tenho é que justamente o preconceito, ele continue, sabe, assim, por muito tempo. Eu tenho medo que isso aconteça. Mas, apesar que eu tenho esperança que a próxima geração ela já vai ter a mente muito mais aberta para isso. Se Letícia não fosse jornalista, Letícia seria o quê? Penso numa pessoa indecisa de profissão, sou eu. Eu já quis ser policial, eu já quis ser bombeiro, eu já quis ser... eu fiz um curso, inclusive, antes de fazer jornalismo, eu fiz um curso técnico em nutrição. E minha mãe, inclusive, achou que eu iria migrar para a área da nutrição, porque eu fiz esse curso na Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba. Me formei, tudo, tem foto minha de jaleco, aquele negócio todo, mas não deu certo, não. Então, assim, eu não vou dizer a você ao certo que eu seria, porque tem muita coisa que me chama a atenção, porém eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser o jornalismo. É mesmo, quem ama a profissão segue. Quando você nasce com um dom, você vai com esse dom o resto da vida. E a última, de Letícia para Letícia. Nunca desista.
E hoje eu estive de frente com Letícia Silva Santos, Letícia Silva, uma jornalista maravilhosa, brilhante, que tem o mundo aí todo para seguir, para ganhar. Eu agradeço muito a sua presença, disponibilidade, por ter nos dado uma aula, porque isso não foi apenas uma entrevista. Isso aqui foi mais que uma aula, porque até mesmo eu aprendi muita coisa. Coisa boa, eu fico muito feliz que, através dessa minha pouca experiência, né, como eu sempre costumo brincar, e dizer assim, quem sou eu na fila do pão? Tô chegando agora, né, eu sempre falo muito isso. Então, assim, essa minha pequena experiência, eu fico feliz em ter conseguido passar algumas coisas para vocês. Então, eu sempre costumo falar muito de Deus em tudo. Eu creio muito que se não fosse os planos e propósitos de Deus, eu não estaria aqui. Ele ouviu a oração de uma criança pequena, curiosa, que ficava atrás de uma televisão de tubo, tentando entender como é que aquele povo todo cabia ali, e sentindo um desejo ardente no coração, porque, olha, ardia muito a vontade de querer estar ali também. Então, olha, eu tinha uns acho que 6, 7 anos, hoje eu tenho 25. Então, olha o tempo que passou para se realizar tudo isso. Muito, né? Então, às vezes, a gente está muito atrelado eu quero que seja agora, que seja agora, que seja agora. Mas olha o processo inteiro que eu passei para poder chegar onde eu estou hoje. Grande, foi muitas lutas. Hoje, quem vê eu conquistando o meu espaço não tem noção o tanto que eu sofri, as lágrimas que eu derramei, o quanto eu chorei, o quanto eu lutei, o quanto eu pensei em desistir, sabe? Então, isso acontece sim. Então, eu estou aqui para te incentivar, para incentivar todo mundo que está assistindo a não desistir dos seus sonhos. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela oportunidade, pelas portas abertas que Ele me deu, a experiência, porque na assessoria de comunicação, por exemplo, foi minha primeira oportunidade. Então, imagina você sair da universidade. Quando eu me formei, eu ainda estava dentro da TV Master, e um ano depois, eu estava assessorando um deputado federal. Então, assim, são coisas que a gente não imagina que acontece, e Deus abre as portas, e não só Deus que abre as portas, mas Ele nos dá a capacidade para seguirmos e trilharmos. Então, eu fico muito feliz, agradeço a todos vocês pelo espaço, por me ouvir tanto tempo, né? E é isso, que Deus abençoe. Qualquer coisa, gente, se tiver dúvida de profissão, vez ou outra eu estou compartilhando no meu Instagram algumas vivências de bastidores de TV, enfim. Então, se você quiser me acompanhar, as minhas redes sociais, o meu Instagram é o @LeticiaSilvaTV, e lá você vai conferir muito mais coisas, ver meu cotidiano, minhas sagas da vida, minhas risadas, porque o que eu gosto é isso, é compartilhar sorrisos, momentos felizes. Pois é, Letícia, agradeço muito a sua companhia, paciência, Agradeço. participação e disponibilidade. E a você, e a você que nos acompanhou nessa mais uma entrevista, a gente encerra esse mês de março falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Recebemos 3 personalidades, 3 mulheres, 3 jornalistas, cada uma com história diferente, mas a resistência é a mesma, para que a mulher tenha mais espaço a cada vez mais. Nós vamos continuar com a nossa coluna do Cletson, que não é minha, a coluna é nossa, com entrevistas, com vários entretenimentos, tudo sobre a vida dos famosos, das celebridades. Agradeço a sua companhia e até a próxima.